Bom, pessoal, aqui estou eu, Pastor Raul, para mais um Nascido ESC, esse nosso bate-papo de tira dúvidas a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos colocar aqui uma dúvida que é corriqueira aqui no Nascido, que é a respeito daquela questão que Deus fala. Ninguém pode me ver, só que a Bíblia fala, né, que Moisés viu ele face a face. Vamos bater um papo a respeito desse assunto. Eu preparei um estudo, tá, para vocês nisso, então vamos dar uma olhada comigo. Primeiro, a passagem que a gente vai analisar é justamente a palavra que falava que Moisés falava o quê? Face a face com o Senhor, ó. Êxodo 33, verso 11. Eu leio na Almeida Revista Atualizada, que é o que está aqui no Logos, para eu fazer meu estudo. Então vamos lá. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, certo? Olha, isso aqui é muito importante para a explicação. Como qualquer fala ao seu amigo. Então falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Se o Senhor falou face a face com Moisés, por que o livro sugere mais adiante, a gente vai ler Êxodo 33, 20 a 23, que Moisés nunca viu o rosto de Deus. Mas no 33, 11 não fala que falava o Senhor a Moisés face a face, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pessoal, além de Êxodo 33, 11, tem mais dois lugares onde Deus falou para Moisés o seguinte, que falou o quê? Existem mais dois lugares na Bíblia onde Deus disse que falou face a face com Moisés. Olha, Números 12, 8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Deuteronômio 5,4 fala assim, ó, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo, certo? Então, nós temos mais dois lugares que fala o face a face. No entanto, também está claro que essa expressão não deve ser interpretada de modo literal, porque nesses dois versos nós vemos uma diferença. Em um lugar usa-se o termo boca a boca, tá? E lá em 33:11 nós vemos um detalhe que fala assim, ó, como qualquer fala seu amigo, entendeu? Isso daqui não está dizendo especificamente a respeito do quê? Da presença de Deus frente a frente com Moisés, mas está tratando mais da sinceridade, falava boca a boca. Eu dei a Moisés a intimidade, o privilégio de estar na minha presença. Entendem a diferença da questão? Então, o face a face aqui está dizendo o quê? A sinceridade e o privilégio da intimidade que Deus deu para Moisés. Olha, e Deuteronômio 5,4 fala assim, ó, face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do quê? No meio do fogo. Então percebe aqui que em Deuteronômio 5,4 é bem claro isso. Como que falou? Como é que mostrou a sua face se ele estava em meio ao fogo? Percebem? Que aí nós temos que entender o que eu quero trazer para vocês. Esse mês eu vou bater bastante nisso com vocês. A questão do contexto. A palavra, ela sempre está inserida. Primeiro nós temos que entender qual o significado usual da palavra. E aí entender o contexto, essa palavra dentro da frase. Olha só, não estou nem falando de versículo, eu estou falando da frase. Porque nós temos uma mania, pessoal, de pensar que versículo é frase inteira da Bíblia.
o que não é verdade. Como assim, pastor? Quando houve a divisão de versículos, algumas frases foram cortadas ao meio. E isso que nós temos que entender. Então, na hora da interpretação, nós temos que entender que o texto foi escrito linearmente. Esse texto ele tinha uma mensagem a passar. Então, nós temos que pegar as frases, essas frases dentro do texto que elas fazem parte. Olha só com um versículo já cai por terra a questão da contradição. Por quê? Porque prova por A mais B aqui, a hora que a gente vai lá para Deuteronômio 5,4, a gente tem o quê? Que o falar face a face, mas ele estava dentro do fogo. Então esse face a face não é ali, ó, esse meu nariz feio com o teu nariz bonitão aí do outro lado. Não é isso, tá bom, pessoal? Então nós temos que entender o contexto geral da palavra, porque aqui a gente não pega nem apenas o contexto imediato, que é o quê? O versículo dentro da a palavra dentro do versículo dentro da frase, a frase dentro do texto como um todo que foi transmitido. Nós pegamos todo o contexto bíblico. Sim, porque a Bíblia, explicando a Bíblia, nós vemos o quê? Bom, foi colocada uma regra que ninguém pode ver o Senhor, ninguém suportaria ver o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, porque a sua glória nos consumiria, não é isso? É isso que a Bíblia nos mostra. Se ela nos mostra o que for dito ali, tudo que está dito na Bíblia deve ser colocado sob esse contexto, sobre essa questão. Então, se a Bíblia já nos avisou o quê? Que ninguém pode ver Deus pessoalmente, ninguém pode olhar para o rosto de Deus, então se aqui está falando que Deus falava com Moisés face a face, não é no sentido literal, porque isso seria impossível. Inclusive, nós vemos o cuidado, né? O cuidado de Deus com Moisés ali em Êxodo 33, 20 e 23, olha. Ele disse que, olha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda. Para quê? Para não olhar diretamente para Deus. Ó, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então você vê o cuidado de Deus para que Moisés não venha olhar para ele. Peraí, então como a Bíblia não mente, nós temos essa regra, nós vemos o cuidado de Deus para que Moisés não seja consumido. Então o que é esse face a face? Esse face a face, como nós vemos aqui, em Êxodo 33:11, está escrito que Deus falava face a face com Moisés, como qualquer fala seu amigo. Se nós pegarmos toda essa interpretação envolvendo toda a Bíblia, isso não é uma ginástica, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Nós vemos o quê? Nós vemos que está se tratando da intimidade. Está se falando o quê? De falar abertamente, não falar por enigmas. Então esse foi o Nascido ESC essa semana, espero que você tenha entendido. Então esse face a face nada tem a ver com os nossos focinhos estarem frente a frente, mas tem a ver com falar com sinceridade, não falar por enigmas e falar a verdade. Amém? Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Dar a intimidade, por isso que nós falamos que nós, depois de Cristo, nós temos a intimidade com Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Até o próximo Nascido ESC, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.